as consequências de cada uma das decisões e aí toma a decisão. Certo? Essa é a forma, os princípios deixados por Deus para que eu possa tomar uma decisão acertada. Isso é garantia de que vai dar certo? Não. Mas é muito mais seguro você tomar uma decisão a partir desses princípios do que a partir do que o mundo pensa ser o mais correto, né? Que é simplesmente o que é melhor para mim. Então, depois de inclusive, nós temos que observar que podem haver obstáculos pelo caminho certo. Pelo caminho errado é certeza. Pelo caminho certo há possibilidade que hajam obstáculos. Eu orei, eu busquei na palavra de Deus princípios, eu pesei os prós e os contras, eu vi tudo isso. Mas ao final, alguns obstáculos se deram. Como eu vou encarar esses obstáculos? Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13 narra a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Eu queria que alguém lesse Êxodo capítulo 13, verso 21 e Êxodo capítulo 14, verso 14. O Senhor ia diante deles durante o dia, uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para os alumbiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ok. Agora, verso 22. Do capítulo 13. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja uma coisa. Primeiro Deus disse que vai acompanhar com a coluna de fogo e com a nuvem, e depois o narrador confirma que Deus fez o que havia prometido, né? A palavra de Deus que se cumpriu. O que Deus falou, ele cumpriu. Agora veja o capítulo 14, verso 14. 13 e 14, Júlio, por favor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que situação, né? Deus disse: eu vou acompanhar vocês, vou colocar uma nuvem de dia para o sol não castigar, uma
Mar Vermelho acaba sendo uma ponte, não um obstáculo, o que é que o Mar Vermelho vira para os egípcios? Lugar de morte, ou seja, juízo. A mesma coisa que pode ser tratada como obstáculo, pode ser ponte e pode ser juízo. No meio de uma decisão acertada, Deus pode colocar obstáculos, mas você não pode ver o obstáculo como algo ruim em si mesmo, porque Deus pode, vai ser pentecostal agora, abrir uma vergonha, né? Mas Deus pode, no sentido figurado, né? Deus não vai abrir novamente o Mar Vermelho, porque ali foi um evento único, né? Mas Deus pode abrir o Mar Vermelho um obstáculo, e depois esse mesmo obstáculo que serviu de ponte vai servir de juízo para os que não creem. Então Deus verificará obstáculos dessa forma. E quando Deus coloca obstáculos, quando tomamos decisões erradas, o que isso quer nos dizer? Aí complicou, né? Quando a decisão é certa, eu estou tranquilo que Deus vai trazer o melhor. Agora, quando eu, crente, tomo uma decisão errada, o que Deus promete quando seus filhos tomam um caminho errado? 1 João capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João. O que eu tenho que fazer quando eu tiver entrado no caminho errado e tiver um obstáculo? O obstáculo é para eu parar. Exato. Primeiramente, o que é que o obstáculo faz no caminho de um crente quando ele está nesse caminho de maneira errada? O obstáculo faz o quê? Para a caminhada. Aí o crente, quando percebe isso, qual é a reação? Se eu confessar, Deus vai me colocar no caminho novamente. Aí eu confesso, Deus me coloca no caminho. E aí eu vou perceber outra coisa, Romanos 8, verso 28. Não. Todas as coisas convergem. Entendam esse versículo dessa forma. Todas as coisas convergem para o bem, né? E o bem que está sendo falado aí, se você ler o capítulo de Romanos 8 antes, não é só, a gente aplica sempre para o agora, né? Sempre para o agora, mas o bem que está sendo falado é o bem escatológico, ou seja, o bem último, o bem da salvação. Tudo que acontece comigo é para que eu seja salvo. Para que seja conformado à imagem de Cristo. Exatamente. Então, o erro, a decisão errada que eu tomei, aos olhos de Deus é boa ou ruim? Ruim. Deus chama o bom de mal. O mal é mal. Não foi isso que José falou para os seus irmãos? Não, vocês fizeram é mal. Mas Deus transformou. Não, Deus não pegou o mal e disse que era bom. Deus transformou o mal em bem. É muito diferente.
batismo, ainda na antiga aliança, que também pode ser entendido como a unção de Cristo como rei, e esse rei, ele é levado ao deserto. Interessante isso, né? A unção dele, de um que nunca pecou, vai ser levado ao deserto para a tentação. É inevitável o paralelo com o que a gente está falando aqui. Israel, que pecou, vai ser levado ao deserto, porque como Cristo, eles chamam Israel é sombra daquilo que Cristo vai ser, é tipo do que Cristo será. Todos dois são levados ao deserto. Só que Israel no deserto peca, e Cristo no deserto vence Satanás. Então, a obra de salvação pelo deserto, ela é uma sombra do que Cristo iria ser. É uma obra salvífica, mas muito penosa. Só que ao final desse período de deserto, cumpre a vontade de Deus. Israel não cumpre. Então, por isso que Cristo é chamado o verdadeiro Israel, o filho primogênito de Deus, o que cumpriu. O outro Israel, não. Você passa para Lucas, Lucas vai narrar a história de maneira invertida. Ele traz o batismo, aí ele traz, antes ele traz uma genealogia. Vou dar uma olhada lá. Vocês viram como ele inverte. É bom, esse texto do caso é melhor que você veja como está a estrutura, para perceber melhor o que Lucas está fazendo. Lucas capítulo 4, a partir do capítulo 3, verso 21. Ele narra, do 21 e 22 ele narra o batismo, muito parecido com a estrutura de Mateus, só que a genealogia que Mateus colocou no capítulo 1, ele coloca agora, no capítulo 3. Coloca de uma maneira bem mais extensa e invertida, porque Mateus começa com Adão e termina com Abraão, no caso, né? Puxando atrás e até Adão. A ideia aqui é o contrário. Ele começa com Jesus, veja, verso 23. Olha, tinha Jesus, e termina com, verso 38, Adão, filho de Deus. Como é que começa o capítulo 4? Jesus, cheio do Espírito. Ele está dizendo que Jesus, que foi ungido rei, é o rei de toda a raça humana eleita. Aí está a genealogia até chegar em Adão. Só que a raça humana estava contida em pecado por conta de Adão. Por isso que ele inverte a genealogia. Começa em Cristo e termina em Adão. Quando ele encerra essa história em Adão, no pecado, aí ele volta para Cristo e vai levar Cristo na tentação do deserto, cumprindo aquilo que Adão não cumpriu. Ou seja, Cristo é o segundo Adão. Adão não cumpriu a palavra de Deus, Cristo cumpriu a palavra de Deus. Por isso que Lucas inverte a genealogia. Certo? Toda a estrutura do texto tem um porquê. Nada é por acaso. Então, Cristo é aquilo que Israel não foi no Antigo Testamento. Como podemos aplicar esse ensino quando tomar um caminho errado? Se lembra que quando você tomar um caminho errado, Deus vai lhe parar. Quando Deus lhe parar, nem sempre essa parada é muito suave. O obstáculo às vezes não é muito suave, às vezes é brusco. E você vai sofrer. O obstáculo é duro, até você confessar, voltar para o caminho. Mas saiba também que Deus está fazendo cooperar tudo para o seu bem. Luciano. Uma coisa em relação ao juízo, manifestando seu poder para ouvir do seu povo, fazer diferença entre o seu povo, a comunidade da aliança e os ímpios, fora da comunidade da aliança.
auxiliando o deserto. Então, isso indica a natureza da nossa fé, se ela é verdadeira, salvífica, ou se ela é uma crendice, como qualquer outra. O deserto tem muita coisa para nos ensinar. É o resumo da obra da salvação do deserto. Então, isso é bom que vai gerar expectativa em vocês agora no início da exposição de Êxodo, né? A exposição de Êxodo vai ser grande saída do povo do Egito. Agora a gente só viu o povo de Deus no Egito. Agora a gente vai ver Deus tirando com mão forte, com braço estendido, o seu povo do deserto. E todas as implicações disso, no tabernáculo, no culto, na esperança, tem muita coisa para a gente ver ainda, se Deus quiser. Oi. Não, pensando em relação a como princípio como Deus oferece a questão do bom estado, que ele deu a igreja a questão da disciplina. A disciplina eclesiástica, no caso, quando ele está obstinado no erro, muitas vezes não reconhece. Aí Deus ele vem por meio da disciplina que do poder da igreja, para que o crente ele veja aquele ato errado que ele tinha e assim possa voltar ao caminho correto. O deserto ensina isso também, né? O deserto muitas vezes é encarado como uma disciplina de Deus. Foi uma disciplina no Egito, o período de extenso que eles passaram lá, e por muitas vezes o povo se rebelou no deserto, Deus disciplinou o povo, porque Deus está sempre mostrando, mesmo sendo o povo de Deus, não quer dizer que Deus vai passar a mão na cabeça de tudo que a gente faz, não, né? Ele disciplina, pelo contrário. Justamente por ser povo de Deus, Que ele não vai deixar, né? Então vamos tentar resumir o capítulo 5 da confissão sobre providência. Eu queria que você desse a resposta na ponta da língua. Qual é a diferença de criação para providência? a criação, como o próprio nome diz, foi a obra que Deus criou todas as coisas, né? Tudo que existe. E a Criação, agora quer dizer que a pessoa diga providência. Isso é uma coisa importante, do nada. Do nada, né? Do nada. Criou tudo do nada. Outra pessoa agora fala sobre providência. Maria apresentou um aspecto que é criação. O que é que distingue a criação da providência? Manutenção dessas coisas. Exatamente, seu João. Exatamente. A Fernanda Nenê tinha falado também, não é isso? Manutenção. Você lembra que eu fiz até uma comparação? Quando Deus cria, ele é como um engenheiro, né? Um arquiteto que está criando. E quando Deus mantém, ele é comparado a quê? A um supervisor de obra, um supervisor de manutenção, aliás, de uma obra já feita. Agora, isso com todas as limitações da analogia, porque o supervisor não pode manter a obra como ele quer, mas Deus mantém exatamente toda a estrutura funcionando. A diferença de criação para a providência é essa. Essa providência ela se dá em que campo? Nas coisas gerais ou nas coisas específicas? Na minha vida, por exemplo. Hein? Em tudo. Deus governa todas as coisas. Como? Por meio da sua? Lá atrás, já vez. Por meio da sua palavra. Deus governa todas as coisas. Ele vai regendo todas as coisas por meio da sua palavra. Certo? E ele vai controlando. Um detalhe. Essa providência, ela, à medida que ela vai se desenrolando, Deus vai escrevendo a história. Deus está, eu já vou escrever amanhã, estou com um tempinho aqui. Amanhã vai ser assim. Aí quando for no final do dia, eu digo, eita, não, isso aqui vai dar errado. Deixa eu reescrever. É assim? Como é? Quando? Antes da fundação do mundo, tem um texto para comprovar? Só um. Efésios 1:4. Bom texto. Quem quiser abrir para conferir. Antes da fundação do mundo.
139, verso 16. Deixa eu conferir, para não estar dizendo besteira. 139. É isso mesmo. Quem é que encontrou Efésios? Pode ler. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Para que Deus escolhesse alguém e essa escolha viesse a se confirmar em Cristo, como o texto vai continuar dizendo, Ele providencia todos os atos para que convijam isso, certo? Então, atos bons e atos ruins foram contemplados no decreto eterno de Deus. Isso faz de Deus responsável pelo pecado? Por quê? Exato, a resposta é essa de Judas dizer. Quem vai responsabilizar Deus? A responsabilidade é comum, é possível, é prerrogativa de quem tem autoridade. Quem tem autoridade maior que Deus para responsabilizar de alguma coisa? Em segundo lugar, pelo próprio caráter de Deus que é santo. Né? Salmo 139, 16. Olha isso que ele ia comentar uma coisa. Eu só acrescentar que também eu não vou responsabilizar pelo fato que a lei precisa ser feita para o homem. A lei não se aplica a Deus. Então ele não pode pecar, porque o pecado é basicamente o desrespeito à lei. Né? É quando você quebra a lei, a lei não é para Deus, é para o homem. A lei é o próprio Deus. A lei revela Deus, né? Por isso que Jesus pode cumprir o total. Seria melhor a gente dizer, boa, Maria. Seria melhor a gente dizer assim: Deus não está sobre a lei, porque ele não vai se contradizer a quem ele é. A lei é Deus, entendeu? E Deus vai roubar? Tudo é dele. Deus vai adulterar? Adulterar com quem? Ele só tem uma igreja. Deus vai matar, que na verdade é assassinar. Ele é dono da vida e da morte. Deus vai ter outro Deus diante dele? Não tem outro Deus, só tem ele. Ele vai adorar de maneira errada? Não vai, porque ele sabe, ele não se adora, ele é adorado. Deus vai falar do seu próprio nome? Não. Isso é contra o caráter dele. Deus vai quebrar o dedo de descanso? Jamais. Ele sempre. Agora a lei, talvez seja isso. A lei foi feita para o homem, no sentido de que ela foi revelada para o homem. Agora, o que é a lei? A lei é a expressão de Deus, do caráter, do ser de Deus. Deus nunca vai se contrapor à lei, porque é a sua própria essência. Ninguém age contra a sua essência. Porque o homem deixou de ser pecador e passou a ser adorador? Porque a essência foi mudada, a natureza foi transformada. Ninguém pode agir contra aquilo que é. A gente só faz aquilo que nós somos. Quando a gente passa a ser adorador, é porque na verdade houve um princípio anterior, que é a transformação da natureza. Deu para entender ou complicou? Deus nunca vai agir contra a lei, porque a lei é o próprio Deus, é aquilo que ele é. Agora, a aplicação da lei é para o homem, né? É para o homem. É por isso que em Marcos capítulo 2, verso 9, Cristo diz: a lei é para o homem e não o homem para a lei. Na confusão lá quanto ao dia do Senhor, né? Quanto ao sábado. O dia do Senhor não pode ser um peso para mim, não pode ser, que dia chato. Posso fazer? Não sei se vocês perceberam, mas todo domingo de ceia agora, eu estou colocando um texto sobre como guardar o dia do Senhor no boletim. O boletim talvez seja um dos lugares menos lidos, né? Mas eu espero que vocês leiam. Logo na
os que defendem aborto, né? Deus me viu uma substância que não era nem formada ainda. Mas se deixar formar, vai virar o quê? Um bebê, uma criança. Então Deus me viu lá. Deus me viu até antes disso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Isso antes de eu existir, já estavam escritos os meus dias. Aí se você tem. Isso também percebe esse versículo 13, né? Foi o Senhor que me teceu no seio da minha mãe. Aí deve tecer, Deus estava lá tecendo um seio. Oi, Nani? Essa questão que o senhor falou sobre as pessoas que defendem o aborto e tudo mais, tem a questão também que não foi aprovada ainda por questão da ética, sobre o uso de células tronco, que a mais eficaz é quando o bebezinho está nas primeiras 4 semanas. Por que a mulher fica grávida, né, 40 semanas, 42 semanas, se não são 9 meses, são 10 meses, né? Porque o primeiro mês os médicos não consideram, basicamente, que dizem que é uma aglomerada de células e tudo mais. Se você pegar essas células e usar em qualquer parte do corpo, essas células vão virar essa parte. Vão virar cérebro, vão virar coração, vão virar o corpo. E depois dessas 4 semanas, não. Aí já vai cérebro, coração, não sei o que, não sei o que. E aí Deus viu informe. Aquele aglomerado de células já é uma vida, já sabia que existia. Agora, isso é a ciência se contrapõe à própria ciência, né? Ele chega ao ponto de se baralhar com aquilo que descobriram. Mas o outro ponto é que Deus, antes dessas células existirem, Ele já tinha escrito tudo. Antes de qualquer substância, Ele já tinha escrito tudo. E se você acha que essa escrita de Deus foi algo assim geral, aí Ele vai partir para o específico agora. Veja, cada um deles é escrito e determinado. Os dias da sua existência, aí pensa, 7 bilhões de pessoas que vivem hoje, todos os outros bilhões que já existiram e os que ainda vão nascer. O livro de Deus compreende todos os dias da vida dessas pessoas. Foi prescrito e pré-determinado. Aí vem a pergunta, né? Então, não adianta fazer nada, né? Está tudo determinado, não tem o que fazer. Mas Deus age dessa forma, Ele determinou, mas ao mesmo tempo Ele dá uma livre agência ao homem. Não é completa liberdade de fazer o que quiser. Resumindo, como se diz aqui, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é impossível num ambiente onde há um Deus soberano, porque eu já falei isso aqui a semana passada. Soberania divina e liberdade completa para o homem são dois conceitos que não se harmonizam. Porque ou Deus é soberano e faz o que quer, ou você faz o que quer. Não pode todo mundo fazer o que quer. Até na vida prática é assim, né? Não, todos têm direito de falar o que quiser, né? Liberdade de expressão. Vai falar isso que o pessoal foi morto lá naquela época. Liberdade de expressão, peraí. Então eu posso dizer o que eu quiser, só que quando eu disser o que eu quiser, vai atacar outra pessoa e provavelmente ela não vai gostar. Então, na prática, não funciona. A prova é o que aconteceu lá, né, na França. Ninguém tem liberdade completa de expressão. Você pode dizer o que quer. Tem limites. A palavra tem limites. Você não pode. Você tem liberdade de, quem sabe? Consciência, né? Eu tenho liberdade de consciência, mas eu não posso expressar outro pensamento que passa na minha cabeça, não. Tem que ter limites. Mas Deus determinou todas as coisas sem antes nenhuma delas existir. Deus providenciou. Deus não só determinou, mas Ele providencia que elas se cumpram. Então esse seria um resumo do que é a providência de Deus. Vocês têm alguma dúvida? Vou passar agora para capítulo 6. Capítulo 6 fala da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Como a gente sempre faz, eu vou ler seção por seção do capítulo e a gente vai conferir os textos que nos remetem a essa seção. Então, a primeira seção fala sobre nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido, segundo o seu sábio
foi Deus servir e permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Isso aqui dá um nó na cabeça de muita gente, né? Deus, o homem pecou, mas Deus foi quem ordenou. Porque a ideia geral é Deus permitiu. Mas como assim? Deus permite que uma coisa aconteça fora de um decreto dele? Alguma coisa aconteceu que não foi compreendida naquele plano eterno onde ele escreveu todas as coisas? Isso também é impossível de ser concebido, porque nada pode fugir do controle de Deus. Deus está sob o controle de todas as coisas. Para que isso aconteça, ele precisa determinar todas as coisas, inclusive o pecado, de uma maneira que não é Deus o pecador. Quem é o pecador é o homem. Deus decretou que o pecado iria existir, mas o homem é quem pecou. Então vamos conferir os textos. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Continua. Pergunta antes é no verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, o relacionamento de Deus com o homem foi quebrado quando o homem quebrou o pacto espiritual, o mandato espiritual com Deus. O mandato era não comer do fruto. Quando o homem come desse fruto proibido, o que acontece é que ele começa a se esconder de Deus, ele passa a ter vergonha de Deus, ele passa a não querer Deus. Deus, percebendo todas essas coisas, ele não procura a mulher, mas procura primeiro um homem, a quem havia sido dada a responsabilidade. Quando ele procura um homem, qual é a pergunta que ele faz? Onde estás? É assim que acontece. Quando um homem peca, ele quebra o vínculo que tinha com Deus e ele foge de Deus. E não é o homem que vai procurar Deus para se restabelecer, se reconciliar com Deus. É Deus que procura um homem dizendo: onde estás? Aqui, irmãos, a primeira tábua da lei foi quebrada. Os primeiros 4 mandamentos da lei foram quebrados e falam sobre o relacionamento de Deus com o homem. É por isso que o homem foge primeiro de Deus. Depois, capítulo 4, quando Caim mata Abel, deixe-me ver o verso. Deus vai buscar Caim e perguntar: onde está Abel? Verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Quando o pecado foi contra Deus, primeira tábua da lei, Deus diz: onde está? Ou seja, onde está você na minha presença? Por que você foge da minha presença? Quando o pecado é contra a segunda tábua da lei, do verso do mandamento 5º até o 10º, Deus olha para Caim e diz: onde está o teu irmão? Não amou a Deus, também não ama o irmão. Isso já é evidenciado já na queda, né? Porque quando Deus procura Adão para confrontá-lo com o pecado, a primeira coisa que ele disse: você comeu da árvore? Ele disse: não, foi a mulher que se me deu. E quem é a culpa, né? Dela. Então, não. E ele disse: nada. Eu disse: não, a culpa Mas ele bota a culpa em quem? na mulher. Só nela? Aí, e a mulher falou assim: Quem se lembra das pregações antigas, lembra-se que eu disse isso. A culpa é dela e sua que me deu ela. Se você tivesse me dado, eu não tenho nada a ver. No final das contas, não tem nada a ver com a história. Não é isso? Mas aí Deus primeiro procurar, antes você quebrou um pacto comigo. Depois, quando Caim mata Abel,
justificativa, diz, olha, não pequei para estar desse jeito. E todos os princípios que ele lista do que ele fazia era o cumprimento dos 10 mandamentos. Olha, eu não tomei o nome de Deus em vão, eu não adulterei, eu não furtei, eu não caluniei meu irmão. Ele vai dando todo o Como você sabia disso, né? A lei estava gravada no coração. Você vai em qualquer nação e você sabe que aquilo ali roubar é pecado, é visto de uma maneira errada. Os mandamentos estão na essência do homem, cravados no coração do homem. Agora, o versículo que a confissão chama a atenção, o verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quem foi enganado foi a mulher, não o homem. O homem não foi enganado, não. O homem foi induzido, não. Ele foi consciente. Foi consciente. Sabia o que estava fazendo. Tinha noção. Ele ouviu o oráculo de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele só mentiu, na verdade. Ele só mentiu. Mas ele estava consciente. A mulher foi enganada. Foi enganada. Mas assim, se o homem estava com a mulher sabia que ele tinha conhecimento, se o pai estava com ela, ele não sabia o que ele... Foi, exatamente. Ela sabia também. Não que ela não estava consciente, é bom deixar isso claro. Mas ela deixou-se enganar. Às vezes a gente não está consciente de uma coisa e a gente deixa se enganar, mas a gente sabia que aquilo era errado. Não é assim, coitada de Eva. Ela deixou, né? E outra coisa, ela também ignorou a questão dos princípios, né? Porque ela sabia que a responsabilidade do jardim era de Adão, não era dela. E ela disse, não, mas eu vou resolver por aqui, né? Ela está dizendo que é bom, aí vai dizer, não, peraí, esse tipo de coisa não resolve comigo, chama o marido. Não, ela também. Bom recado para a mulher de hoje, né? Se tiver um problema sério, você diz, olha, essa Mas história. já tem tanta coisa para resolver. Não, mas eu queria resolver com você. Não, mas meu marido é quem manda na casa. Não, mas besteira, vamos conversar aqui. Aí você diz, ó, essa conversa é antiga, viu? Esse papinho, ó, vem lá do Éden. Deixa ele chegar que você resolve com ele. É bom a mulher se resguardar no ponto seguro dela, que tem que ser o marido. Agora, perceba também que não é que Adão não estava com ela. Adão não estava com ela. Ela poderia ter se precavido e ter dito, não, ele está aqui, fala com ele. Mas ela não fez isso. Por outro lado, ele comeu com ela, como está no texto original, então eles estavam juntos, eles comeram juntos. Ele pegou conscientemente. E ele foi negligente também, né? Foi. Ele que deveria ter tomado uma determinação. Ele tem que ter dito, ó, Você está falando aí com a está mulher. conversando com minha mulher. A gente faz isso com outras coisas e deixa um lado espiritual, né? Que caminho minha mulher está levando, né? Que caminho espiritual ela está percorrendo? Ela está ouvindo a Deus ou ouvindo Satanás? Se o homem se calar, se o homem não lidera a sua casa espiritualmente, acontece isso aqui. Depois ele vai colher os frutos. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai interpretar esse texto aqui, que a confissão usou. 1 Timóteo capítulo 2. Contexto aqui, culto. Vocês estão com a coisa aberta? 1 Timóteo 2, a partir do verso 8. Proceder conveniente no culto. Paulo está dizendo como os homens devem se comportar, né? Os varões devem orar em todo o tempo, levantando suas mãos, sem ira, sem animosidade, ou seja, com uma igreja que vive de maneira pacífica. As mulheres devem se vestir de maneira decente, com modéstia, com bom senso. Sendo conhecidas, veja, o erro aqui é dizer que uma mulher não pode se arrumar, né? Algumas igrejas entendem isso. Está vendo aqui, a mulher não deve se ataviar. Deve se ataviar com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras. Aí dá ênfase toda nas boas obras
limitação da mulher não se arrumar, não se maquiar, não se cuidar. Eu acho que Isso é bíblico. Tá mais ou menos assim. É uma mulher elegante e que não segue o princípio da modéstia, da santidade e tudo mais. É como, por exemplo, Salmo diz assim: olha, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, eu quero um coração contrito diante de mim. Gente, então Deus que requeriu o sacrifício do homem Não quer. está dizendo agora que não quer, que ele só quer o coração contrito. Não. Está dizendo que o sacrifício ele tem que ser a manifestação externa do coração quebrantado e contrito. Então, o texto, ao meu ver, né, ele está falando em relação a isso. Olha, você que se preocupa com a aparência física, com ataviar o cabelo, se vestir bem, se maquiar, essa preocupação, ela, em primeiro lugar, não deve ser direcionada a isso. Porque o verdadeiro atavio está nas boas obras que você pratica. Então, deixo no mesmo sentido. Porque a questão do exagero, por exemplo, para a forma como as mulheres se arrumam hoje, a gente vai ver essa descrição aí que vai dar da noiva de Cristo, isso aí é muito mais exagerado do que qualquer uma mulher que a gente vive no nosso meio se veste. Não quer dizer que não haja exagero, mas É bom que ele cita o bom senso, né? O bom senso cristão é alguém que deve sempre nos remeter. Mas se ataviar não tirar essa palavra que é meio complicada, né? Se arrumar demais, se maquiar é pecado, então vamos ter um problema sério agora com Apocalipse 21. Abre comigo, por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi no céu e na nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A Bíblia diz que a mulher não pode ser ataviada, não pode se adornar. E agora vai dizer que a igreja do Senhor, que é santa, vai descer, vai se encontrar com o Senhor ataviada e adornada. Tem alguma coisa errada nisso aqui. O que tem de errado é o falso entendimento do primeiro texto. O primeiro texto não está condenando uma coisa, mas exaltando outra. Lá em Timóteo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não devem ser conhecidas pela maneira de se vestir, ou pelo menos somente, mas vocês devem ser conhecidas pelas boas obras. O que deve evidenciar mais a vida de uma mulher é como ela procede, não como ela se veste. O modo como ela procede também vai influenciar na forma como ela, Exato. consequentemente, se veste. Seja o modo de vestir bom ou ruim, ainda que você se vista muito bem e você seja conhecida só pela maneira que você se veste, tem alguma coisa errada se você é crente. Agora, se você é crente e ainda se veste mal, tem alguma coisa errada. Mas se você é mulher, você deve expressar na sua vida o que Cristo é, o que a noiva de Cristo é. Como é que ela é? Cuidada. Né? só aqui dá uma linha, Ezequiel 16, do 9 ao 14. Pode ler. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti de bordaduras e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletas nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e bordadura, de flor de farinha, e de mel e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha.
entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Está falando sobre quem? Israel. Israel, o Novo Testamento é a. Como pensar que a igreja é assim e a mulher pode andar toda descabelada? Não pode, a mulher tem que se cuidar. E o homem também. Porque o homem, ele representa quem? Cristo. Cristo é belíssimo, é santíssimo. É o homem que está se preparando para a sua mulher. Ele também não vai andar de qualquer maneira. Agora, nada disso vai nos fazer mais conhecidos do que as nossas próprias obras. Certo? Então, quem foi seduzido pela astúcia de Satanás? Os nossos pais. Dois foram seduzidos. Mas, inicialmente, quem foi seduzida foi Eva, certo? Então esse versículo, só essa primeira frase tem a ver com tudo isso que a gente falou agora. Eles pecaram comendo do fruto proibido. Esse fruto proibido, ele tinha alguma coisa em si que fosse errada? Sim ou não? Eu vou dizer o que Jesus falou. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Podia ser alguma coisa aparentemente ruim. Era o quê? Era boa. Você olhava para o fruto, dava vontade de comer, era desejável. O pecado não é assim? Porque o pecado, às vezes, não é uma coisa ruim em si. Mas se Deus disser que aquilo é pecado, acabou. Manter um relacionamento de um homem com uma mulher é pecado? É ruim? Mas quando Deus diz que você só pode ter uma mulher e você quer ter outra, você trocou uma coisa que era boa por uma ruim. Por que ter duas mulheres é ruim se eu não me sinto assim? Não. Você vai falar para a pessoa, não, eu estou feliz, eu estou bem. Está bem? Como é que você está bem? Você está em pecado, você está bem? Não, mas eu me sinto bem, eu amo as duas. Eu tenho amor demais para dar. Mas Deus diz que é pecado, então aquilo que Deus diz que é pecado, ainda que você se sinta bem, é pecado. Certo? Então, eles comeram um fruto que era proibido, mas esse fruto aparentemente não tinha nada de ruim em si. E isso você pode aplicar para a sua vida. Algumas coisas que não aparentam ser ruins, são ruins porque Deus diz que é ruim. E o final dessas coisas, qual é o fruto do pecado? O salário? A morte. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Coríntios 11, 3, outra pessoa lê Romanos 11, 32 e uma terceira Romanos 5, do 20 e 21. A gente vai terminar aqui. 2 Coríntios 11, 3. Ninguém encontrou não? Agora Romanos 11, 32. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usarem misericórdia para com todos. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que amputasse a ofensa, mas onde amputou o pecado, superabundou a graça, a fim de, como o pecado entrou pela morte, assim também reinasse pela a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O verso 12 de Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem
problema é que eu peco porque eu sou pecador. Se Adão não tivesse sido pecador, a lógica seria que eu não pecasse. E as pessoas se revoltam contra o pacto federativo. O que é pacto federativo? Como a gente pode explicar isso? Por exemplo, Copa do Mundo 2014. Se reuniu todo mundo para assistir a seleção brasileira, né, que foi aquela maravilha. E antes do 7-1, quando a gente se reuniu, o Brasil ganhava, era como se a gente ganhasse também, né? Meu país, a gente saía dizendo, eu venci hoje. Ninguém venceu, quem venceu foi quem? Aqueles 11 homens que jogaram. E por que eu me aproprio desse sentimento? Porque eles me representam até o 7-1. Depois do 7-1, eles não me representam. Palavra de Uri, já não está em nosso meio, mas continuo dizendo isso no Canadá. Ele disse no final, eles não me representam. Por quê? Porque ninguém quer ser representado por aqueles homens. Adão nos representava. Então, quando Adão caiu, ou seja, quando Adão perdeu, todos nós perdemos juntos. E aí, esse pacto federativo ele é restaurado por um outro homem. Por isso que Paulo disse, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, Adão pecou, todos pecaram. Aí veio o texto dado em Romanos 11. Quem foi que leu Romanos 11? Tu pode ler de novo. Romanos 11, 32. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus colocou todos debaixo da desobediência para usar a misericórdia com todos. O problema aqui é todos, né? Quem são todas essas pessoas envolvidas? A carta dos Romanos era dirigida para crentes de todas as nações. Ele encerra primeiro para Romanos, mas depois ele explica que a salvação é de gentios e de judeus. Quando Paulo fala no capítulo 11, todos, ele está dizendo todos os crentes eleitos dentre os gentios e dentre os judeus. Ou seja, Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado e Deus retirou todos quem? Os eleitos gentios e judeus pela sua misericórdia. E aí, lá em Romanos 5, 20 e 21 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que reina a graça? Graça que é um favor imerecido, ela vem com a obra de Deus, a obra de Cristo. Se um homem pecou, Deus não poderia restabelecer o nosso relacionamento sem cumprir a lei. O que a lei dizia? Se o homem pecar, certamente morrerá. Então alguém tem que morrer. Então um novo Adão, um novo representante federativo chamado Cristo, morreu no lugar de todos quem? Crentes, gentios e judeus. Assim nós entendemos a primeira seção do capítulo 6. Como entrou o pecado no mundo, o homem, nossos primeiros pais, eles foram seduzidos. E por que esse pecado chegou até mim? Porque eles eram representantes federativos. Como eu saio dessa situação? Por Cristo, que é o novo representante federativo dos crentes. Bom, nós vamos parar por aqui. Na próxima